Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui mais um dia, em pleno domingo de Páscoa, gravando essa maravilhosa aula para vocês. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Comeram bastante chocolate? Delícia, né? Olha só, eu tinha combinado com vocês da gente fazer uma live nessa segunda, que é amanhã, mas eu não consegui marcar o horário. Na verdade, vocês devem estar vendo hoje, segunda-feira, né? É, vocês são muito disputados, todo mundo quer fazer aula ao vivo com vocês, e eu não consegui nenhuma brechinha. Então, na próxima semana eu vou tentar de novo e a gente marca um encontro, tá bom? Então, o que que nós vamos trabalhar hoje? Por enquanto, nós vamos finalizar o exercício, os exercícios desse capítulo 4 que a gente terminou a teoria na semana passada. Então, hoje, nós vamos trabalhar com os exercícios do capítulo 4 da sua apostila. Na verdade, a sua apostila, o capítulo começa na página 40, e aí a gente tem uns exercícios que a gente já resolveu em aula, aqueles exercícios das análises das células, lembra lá? Que a gente analisava o quadro, o hemograma do indivíduo e a gente inferia a doença que ele tinha. Ok? Então, esse exercício a gente já fez, um exercício ótimo, que eu sempre peço para os alunos darem uma olhada, porque é interessante saber isso, tá? Eu sempre coloco em provas, em avaliações. E agora a gente vai fazer a parte de soro e vacina. Então, os exercícios estão a partir da página 48. Bora lá. Então, vamos lá. A primeira atividade, que já é a atividade 2, porque eu acabei de falar que a 1 a gente já fez, ela traz para a gente um gráfico. Na aula, eu dei esse gráfico. Esse gráfico ele é bem importante. Ele mostra o quê? Ele mostra uma reação do nosso organismo a duas entradas de um mesmo antígeno. O que que é o antígeno? É o causador da doença, tá? Pode ser um vírus, pode ser uma toxina, pode ser um veneno de uma cobra. Então, aí, qual a ideia? Nós estamos falando da invasão de um organismo e da reação dele, que é o sistema imunológico. Então, aqui eu tenho uma primeira entrada. Então, o que que eu tenho? Eixo Y na ordenada, no eixo vertical, eu tenho concentração de anticorpos. Tem que fazer leitura gráfica, ok? Com bastante cuidado. No eixo X, a gente tem tempo, semana. O que que a gente tem aqui, então, aluno? Eu tenho o primeiro contato com o antígeno A. Então, a gente tem a primeira entrada desse agente causador da doença. Então, vai entrar e o organismo vai reagir produzindo anticorpos. Notem que a produção de anticorpos, ela chega a 10 elevado a 1, é, que é uma unidade arbitrária. Então, aqui, 10 elevado a 1, ele não dá, ele chama de unidade arbitrária porque não tem uma unidade fixa, ok? Então, tá aqui, ó, perto do 10. 10 elevado a 1 é 10. Então, é uma produção de anticorpos baixa, não é tão elevado assim. Aí, a hora que a doença é resolvida, o problema da doença é resolvido, ou seja, o antígeno é morto pelo corpo, pelos anticorpos produzidos, essa quantidade de anticorpos vai ser reduzida. Notem que não está zerando. Isso é bem importante. Por que não zera? Porque eu tenho as células de memória que permanecem no meu organismo. Para que que serve a minha memória imunológica? É para quando, numa segunda entrada, num segundo contato do mesmo antígeno, isso é importante, é o mesmo antígeno, o que que vai acontecer? O meu organismo tem a memória imunológica, ele reconhece quem é o causador dessa doença, e aí a produção de anticorpos, ela é intensa, ó, sobe lá em cima, 10 a quarta, ou seja, 10.000, tá vendo? A primeira foi 10, agora eu tenho 10
1000. Então, a produção ela é intensa e quase que imediata. Então, aqui eu não tenho, geralmente eu não tenho nem a formação dos sintomas no organismo, de tão rápida que é a produção de anticorpos. Então, aí eu nem fico doente. Tá? Às vezes sinto só um mal-estar que passa rápido, mas aí isso já é resolvido por essa memória imunológica, ok? Primeira coisa, o meu organismo está produzindo anticorpos, então uma imunização ativa. Elaine, pode ser natural? Pode ser no caso de uma gripe. Eu peguei um determinado vírus. Estava no ambiente, peguei de alguém e depois eu peguei esse vírus de novo. Pode ser natural. Ou pode ser ou a catapora, que eu peguei lá quando eu era criança e depois entrei em contato de novo com o vírus, nem desenvolvi. Pode ser imunidade ativa natural. Pode ser artificial, uma vacina? Pode ser uma vacina. Tomei a vacina, primeira dose, produzi os anticorpos, ficou uma memória. Se o antígeno entrar, eu nem desenvolvo a doença, eu destruo. Aqui pode ser uma segunda dose também, um reforço, ou uma entrada natural, a segunda entrada. Tudo bem? Vamos para as perguntas. Vamos ver o que ele vai perguntar. Por que a concentração de anticorpos, eu estou na página 48, tá? Porque a concentração de anticorpos é uma boa forma de inferir sobre o funcionamento do sistema imune. O que está dizendo aí? Porque se eu quantificar a quantidade de anticorpos de uma pessoa, dá para eu falar sobre o sistema imune. Meu querido, se o sistema imune é quem produz os anticorpos, então se eu tenho anticorpos no organismo da pessoa, se eu consigo quantificar, é porque o sistema imunológico dessa pessoa está funcionando. Ou seja, as células responsáveis pela produção desses anticorpos estão desempenhando a sua função. Então, essa seria a resposta. É isso que eu acabei de dizer. A existência de anticorpos indica que o sistema imunológico está funcionando. Ou seja, os linfócitos, que são os responsáveis pela produção de anticorpo, estão atuando na sua devida função. Tranquilo, na verdade, se a gente interpretou o gráfico, a gente já saberia responder coisas até mais difíceis do que essa pergunta, tá? Porque isso aqui é lógico. Se eu tenho anticorpos, sistema imunológico é quem produz, tá funcionando de boa. Certinho? Tranquilo. Vamos para a próxima. O que pode significar no nosso cotidiano o primeiro e o segundo contato com o antígeno? Aí ele está dizendo o que poderia significar. Se for de uma imunização natural, seria o primeiro e o segundo contato com a doença. Se for de uma vacina, seria a primeira dose e a segunda dose, que é quando que a vacina tem? A vacina tem o agente causador da doença. Então, se eu tomo a vacina, eu estou colocando dentro do meu organismo o causador da doença. Então, é o contato que eu estou tendo com ele, tá? Então, tranquilo, eu vou responder assim: significam, né, o primeiro e o segundo contato que tivemos com o agente causador da doença. No caso da vacina, seria a primeira e a segunda dose. Tranquilo, de boinha, tá? Então dá pause aí, completa a sua apostila, não deixa a sua apostila em branco, ok? Dá pause aí, pega ela, copia certinho. Eu já vou pular para a próxima para não ter que ficar esperando. Você tem o controle da minha aula aí, você pode pausar, tá bom? Então vamos embora. Compare as respostas primária e secundária quanto à concentração de anticorpos máxima e ao tempo transcorrido até chegar a esta produção de anticorpos. Ele quer saber com relação à produção de anticorpos e o tempo que demora na primeira e
no primeiro e no segundo contato com o antígeno. É a análise que a gente fez. Primeiro contato, a produção de anticorpos é baixa, lembra que estava perto do 10 e demora mais tempo. Segundo contato, a produção ela é intensa, subiu lá para o 10 elevado à quarta e é meio que imediato, é quase no mesmo tempo, não demora nada. Então vamos colocar a resposta. A resposta primária ela é mais demorada e ela produz uma quantidade de anticorpos mais baixa, ok? Isso. A resposta secundária, faltou acento de secundária, é mais rápida, é quase que imediata e mais intensa, é muito alto o valor na produção de anticorpos. Então, é aquela análise gráfica que a gente faz. Esse gráfico ele é muito importante. Tudo bem? Eu quero que você olhe para ele e já saiba o que é, tá bom? Então, coloque a sua resposta aí certinho. Ops, relacione as respostas primárias e secundárias com o fato de algumas doenças desencadearem sintomas apenas uma vez. Lembra que eu falei que na segunda entrada pode ser que eu nem fique com sintomas? Que às vezes só fica com mal-estar, pouquinho, mas logo isso desaparece? Por que que isso acontece? Porque eu tenho memória imunológica, eu tenho células que lembram o meu organismo de como destruir aquela doença. Então, essa é a justificativa da resposta secundária ser tão intensa. E porque ela é intensa e ela é imediata, já tá com o pau em cima do agente causador da doença, já desce o porrete nele. Então, aí a doença não se desenvolve. Tá? Nossa, nosso sistema imunológico, é muito top. Então, maravilhoso. Então, olha só, a resposta ficaria assim: na resposta secundária, devido às células de memória, é essa a justificativa. A produção de anticorpos é muito rápida e intensa. Por isso, muitas doenças não desencadeiam sintomas no organismo, tá? Então, é essa a resposta correta, que a gente já tinha feito. Mais à frente, tem uma atividade 3. Ela vai ficar ela está na página 51, tá? Então diz assim, página 51, atividade 3. Uma criança sofreu um ferimento na perna enquanto brincava na terra, ambiente no qual a bactéria causadora do tétano produz esporos que podem penetrar no corpo através de lesões na pele. Você sabia disso? Sabia que a bactéria causadora do tétano, ela não está só em prego enferrujado, em lata enferrujada, e ela está também na própria terra, ou melhor, em fezes de bovinos, no cocô da vaca, é o lugar que ela mais gosta de ficar. Tá? Então, aqui está dizendo uma informação que quase ninguém sabe. Todo mundo acha que pisou no prego enferrujado, pegou tétano. Eu preciso, não é a ferrugem que me dá o tétano. O que me dá o tétano? A bactéria Clostridium tetani, chiquérrimo. Essa bactéria que tem que estar ali. Se ela não tiver, não tem problema o prego enferrujado. Eu preciso do causador para ter a doença. Lembra que eu te falei? Eu não pego gripe de abrir a geladeira, tá? Eu pego gripe de vírus. Então aqui eu preciso para ter o tétano da bactéria. Olha só, na corrente sanguínea o microorganismo atuará liberando toxinas que atuam sobre os nervos motores. Então, essa bactéria libera toxina que vai agir nos nervos motores de movimento, provocando contrações musculares. Isso é chamado de cãibra. Começa da cãibra. E essas cãibras são tão intensas que podem ser geradas na parte respiratória e no coração, porque o coração é um músculo. E aí esse coração contrai, enrijece e aí você morre.
Olha só, provocando fortes contrações musculares e ocasionando a morte por parada respiratória. Pum, morreu. É uma cãibra geral. Imagina a dor disso aí. Uma parada respiratória e cardíaca se a pessoa não for tratada a tempo. Meu, dica. Isso é muito rápido. Muito rápido. Dá tempo? A minha pergunta é: dá tempo de eu esperar o meu sistema imunológico a me tratar, a produzir a defesa? Meu, não dá. Então, qual é a ideia? Tétano. Existe vacina do tétano, mas isso é um meio preventivo. Então, por exemplo, quem trabalha em laboratório toma a vacina do tétano. A gente até tem, mas a gente toma de um tempo muito grande de intervalo. Quem trabalha em laboratório tem que tomar direto, porque pode correr o risco de entrar em contato com esse micro-organismo. Então seria uma prevenção. Aqui, meu, a pessoa já sofreu acidente, ela já está com o problema instaurado. Então o que ela precisa? Ela já precisa da cura, não dá tempo dela prevenir, dela produzir a defesa, tá? Então, qual a ideia aqui? Eu preciso entrar com soro. A vacina contém o causador. O soro contém o antídoto, o agente que cura, que sara os anticorpos. Então, olha a pergunta: qual é o procedimento mais seguro a ser adotado para evitar o aparecimento dos sintomas do tétano pela criança? Considerando a urgência da situação, o soro ou a vacina? Justifique sua resposta. Então, a gente já concluiu que é o soro. E a justificativa? Pois contém anticorpos para neutralização da doença. Beleza? Tranquilinho. Olha a segunda pergunta. Observe os gráficos A e B abaixo e explique qual deles corresponde ao que ocorre no organismo do paciente segundo a sua resposta ao item anterior. Meu, é assim, ó. A pessoa não vai tomar os anticorpos? Não vai injetar lá no sangue dela direto uma quantidade grande de anticorpos? Ok, então eu preciso de um início com um nível de anticorpos alto. Então, o que acontece com o nível de anticorpos? De repente, ele um monte. Ele não vai crescendo assim devagar. Devagar. Não, eu já meto dentro do sangue da pessoa um monte de anticorpos. E à medida que ele vai neutralizando a doença, ele vai desaparecendo do organismo. Lembra que o soro, ele não permanece, porque ele é passivo. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que vem de graça não permanece. A gente não cria memória, a gente não aprende. A gente só aprende quando a gente faz. Não adianta eu ficar vendo alguém fazer arroz que eu não vou saber fazer arroz. Eu preciso botar a mão na massa. Então só produz memória, só aprende quem tem imunização ativa, natural ou artificial. Quem produz anticorpos. Quem recebe anticorpos é passiva, tá recebendo. Então aqui, ó, na letra A, o que acontece? Eu recebo anticorpos, de repente eu tenho um montão, neutraliza a doença, isso vai desaparecer do meu corpo até zerar. Se eu entrar em contato com a doença de novo, eu vou ter a doença de novo, ok? No caso do gráfico B, seria um gráfico de imunização ativa. Eu estou produzindo anticorpos, isso vai aumentando. Então, aqui eu tenho o primeiro contato com o antígeno, aqui eu tenho um segundo contato com o mesmo antígeno, aqui eu tenho um terceiro contato com o mesmo antígeno. Então, aqui seria uma, duas, três doses e eu tenho produção de células de memória. E aí eu tenho, cada vez que eu entro em contato com o antígeno, o nível de anticorpos ele é maior e ele é mais rápido. Ok? Essa é a minha ideia. Então, a resposta seria gráfico A e a justificativa seria: o indivíduo recebe grande quantidade de anticorpos que vão diminuindo com o passar do tempo. Ok? Belezura, tranquilex.
Agora, ele está perguntando o seguinte, vamos ver se está dentro da nossa análise que a gente já fez. Exercício 2. O uso de soro protege as pessoas de futuras infecções do mesmo micro-organismo? Não. Acabei de falar. Por quê? Porque a pessoa não desenvolve uma memória imunológica. Ela não aprende a se defender do vírus. Resposta: não. O soro é um tipo de imunização passiva, por isso não produz imunidade permanente, atuando com células de memória. Só permanece no meu organismo aquilo que eu aprendi a fazer. Ok? Meus amores, a gente fechou toda a quantidade de exercícios que a gente tinha até aí desse capítulo. Passamos a régua, terminamos com glória. Ficou ótimo, maravilhoso. O que que nós vamos fazer? Agora eu estou no grupo de vocês, ok? Se vocês tiverem dúvidas, eu estou disponível. Vocês podem, não precisa ter vergonha. Podem me mandar no particular, não precisa mandar no grupo, tá? Porque senão enche muito o grupo de vocês. Pega o meu telefone lá, manda no particular perguntas. Tudo bem, não tem problema nenhum. Assim que eu tiver um tempo, eu tô meio surtada, assim, por causa dessa correria de todas as escolas, gravar videoaula, mas não tem problema nenhum, tá bom? O que que eu quero de vocês? Na nossa página, deixa eu só procurar aqui, na nossa página 53 da apostila, tem 3 atividades para fazer em casa. Eu não quero as 3, eu quero só a primeira. O que que diz a primeira atividade? Vocês vão fazer essa atividade em folha de sulfite, ok? Então, vocês vão pegar a folha de sulfite, vão desenvolver a atividade, vocês vão criar você pode dividir ela em vários quadradinhos. Por quê? Porque é uma história em quadrinhos. Então, o que que a apostila pede pra gente? Crie uma história em quadrinhos, você pode dividir a folha, eu quero ela inteira, tá? Plana. Eu não quero que dobre e faça páginas, não. Eu quero que você pegue o plano da folha, tá bom? Crie uma história em quadrinhos mostrando como funciona nosso sistema imune, ok? Capriche nos detalhes, crie uma história e fale do sistema imune. Capriche nos detalhes, pesquise sobre as características de cada célula para compor suas personagens. Então, você pode colocar lá um linfócito, que era, sei lá, você monta as características dele, coloca ele como um personagem, bota lá um vírus terrível assolando parte da humanidade, deixando todo mundo em pânico. Cria lá, usa a criatividade. Quando vocês vão me entregar isso daí? Até sexta-feira. Então, a nossa aula é segunda, vocês têm toda semana para fazer isso daí. A dica é, faça já na segunda, porque durante a semana vocês têm outras atividades. Então, se você está vendo a minha aula hoje, segunda-feira, faça hoje à tarde ou hoje à noite. Você vai fazer isso rapidinho, vai se divertir até. Depois de feito, vocês vão bater uma foto e mandar a devolutiva para mim, essa atividade, lá no plural. Tá? Eu preciso ainda perguntar como que funciona para fazer isso, mas vocês já devem saber, tá? Então, vocês tirem uma foto e coloquem isso lá no plural, que eu vou pegar isso daí e vou corrigir e vai valer nota. Tudo bem? Então, essa é a nossa atividade para essa semana. Então, nós finalizamos aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Eu espero revê-los em breve. Por enquanto, nós vamos nos encontrando por aqui, mas o importante é não perdermos o contato. Tudo bem, meus queridos? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E beijo.